Está começando mais um episódio do podcast da Avel, o Blue Podcast, o espaço onde a gente busca conversas que realmente agregam visão, repertório e direção para empresários, marcas e profissionais que querem crescer com mais clareza. E hoje a conversa é com um nome que traz muita leitura, com muito interessante sobre economia, mercado, competitividade, desenvolvimento. Então, para quem empreende, toma decisão e quer entender melhor o cenário atual, esse episódio tem muito valor. Então, tem gente que fala de economia olhando apenas para gráficos ou para alguma determinada ideologia. Mas tem gente que fala de economia olhando para a vida real. Para o pequeno empresário que precisa pagar a folha no final do mês, para o produtor rural que depende do clima e do crédito, para o jovem que quer crescer sem sair de casa ou sem sair da sua terra. Hoje, o nosso convidado construir uma trajetória que une academia internacional, mercado e comunicação, como o Vini comentou, e ainda uma influência estratégica no desenvolvimento não só de Pernambuco, mas do Nordeste como um todo. Né? Professor titular, pesquisador, consultor, economista-chefe de um dos maiores grupos empresariais do país e, acima de tudo, alguém que decidiu traduzir a economia para quem realmente precisa entendê-la. Qualquer pessoa. Aqui a gente hoje tem Écio Costa, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer tê-lo aqui. E para a gente começar do começo, né, eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória, a gente entender mais, conhecer mais quem é Écio Costa. Bem, primeiro agradeço o convite, Vinícius e Deco, para participar do podcast. É sempre um prazer, né, estar compartilhando meu conhecimento, minha experiência, também minha visão, minha ideologia, como o Deco falou, e também um pouco da minha história, da minha experiência, e que, assim, não é algo difícil de se conseguir, né? É difícil, mas não é algo impossível, né, de traçar quando você tem alguns objetivos pela frente, né? Então, eu sou daqui, né, da nossa terra. Na realidade, minha família é do interior de Pernambuco, é de São Bento do Una, onde eu nasci em Recife porque tinha mais condições para nascer em Recife do que em São Bento do Una, mas logo, poucos dias depois, já retornei para São Bento do Una, morei lá até os 10 anos de idade, estudei em escola pública, na Escola Rodolfo Paiva, né, uma escola estadual que existe até hoje lá. E de lá, meus pais tiveram assim, o conhecimento e a noção de que era importante a gente sair para Recife para ter mais oportunidades, né? Então, saí do Rodolfo Paiva para o Santa Maria, lá em Boa Viagem. Imagina o choque que foi, né? O choque cultural, o choque também até de padrão, né? Das pessoas que frequentavam um e outro. E isso terminou ajudando muito na minha formação. Aí eu fui até o terceiro ano, né? De lá fui para resolvi fazer economia na UFPE. Meu pai é médico e achavam que eu ia fazer medicina, mas não tinha aptidão nenhuma para isso. Eu gostava muito mais de matemática, geografia, história, escrevia bem. Então, essa área foi uma área que eu me identifiquei bastante, mas desde cedo, quando eu resolvi fazer economia, eu disse: não, eu não vou fazer só a graduação, eu vou fazer o caminho completo, que era também fazer o mestrado, fazer um doutorado, e depois ia ver o que ia acontecer, né? Se eu iria me tornar professor, se eu iria para o mercado, ou as duas coisas. E a ideia também não era fazer isso aqui no Brasil. Eu tinha como objetivo estudar fora. Sim. Então, desde que eu passei em economia na UFPE, que eu comecei a investir nesse objetivo, né, de longo prazo. Então, fazia iniciação científica, estava sempre estudando inglês para poder me preparar para fazer os exames que são necessários, né, o TOEFL, o GRE, para você conseguir fazer um mestrado lá fora. E ao longo do tempo também tive boas notas, né? Sempre tive notas boas durante o curso de graduação, sempre com esse objetivo. Então, quando eu estava terminando, comecei a aplicar para algumas universidades
E, assim, as cartas de recomendação ajudam, mas também os contatos ajudam bastante. Sim. Então, o meu pai tinha um amigo que era professor visitante na Universidade da Geórgia, numa área completamente diferente, mas que disse, ó, manda ele lá que eu apresento a um professor, de repente pode ser que deu o match, né? Uhum. E isso aconteceu, eu terminei, o professor foi com a minha cara e disse, olha, faz aqui o teu application, que a gente vai ver suas notas e vamos ver se você consegue entrar. Então eu entrei, e engraçado é que isso foi em 96, né? O dólar era 1 para 1 com o real, e era por trimestre, depois mudou para semestre. Então meu pai bancou o primeiro trimestre, né? E, e não tinha bolsa nem nada, então era um custo bastante alto. E eu ralei, só tirei nota A. Então, depois desse primeiro trimestre, fui lá na porta do professor orientador e disse: ó, professor, meu pai não tem mais dinheiro, eu só tirei nota A, então se o senhor não vê aí se consegue uma bolsa para mim, eu vou ter que ou voltar para o Brasil ou tentar outra universidade. Aí ele, não, Écio, já íamos falar com você, porque temos visto o seu trabalho e agora estamos com a bolsa disponível. E aí eu consegui a bolsa da própria universidade, né? E, na verdade, eu acho que ele estava me testando, ele já tinha essa bolsa antes, né? Mas queria ver realmente o meu desempenho. Sim. E daí em diante eu fiz tanto mestrado como PhD, como pós-doutorado com bolsa da universidade. E fiz sempre por merecer, né? Sempre estava tirando as melhores notas, sempre gostei muito de pesquisa e pesquisa aplicada. Então, meu PhD, inclusive, é em economia aplicada. E tinha um professor orientador que eu cumpria, fazia toda a pesquisa com ele, mas como eu queria produzir e me destacar, eu sempre estava correndo atrás, pagava uma disciplina com um professor de economia internacional, aí dizia, professor, eu tenho uma ideia de um artigo tal, 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 o que é que o senhor acha? Tal. Ele, não, escreva, vamos conversar, aí fazia um artigo com ele. Aí ia pagar mercados futuros, que é uma disciplina específica. Aí falava com o professor a mesma coisa. Então eu saí escrevendo vários artigos e me relacionando com vários professores do departamento. E o departamento, vejam que interessante, como eles valorizam o esforço que você faz, né? Eles têm lá um prêmio para o melhor artigo do mestrado, o melhor estudante do mestrado, o melhor artigo do PhD e o melhor estudante do PhD. E eu só não levei um desses 4 prêmios. Eu, Quase que zerou o Oscar eu lá da fui Geórgia. eleito o melhor aluno de mestrado, depois o melhor aluno do PhD, melhor artigo do PhD, só não consegui o melhor artigo do mestrado, porque eu ainda estava começando, né? Sim. Mas, assim, lá no corredor principal do departamento, eles têm justamente um Hall of Fame lá, né? Com as plaquinhas e os nomes de todos os alunos que ganharam esses prêmios. Então, quando eu cheguei que eu vi aquilo, eu disse, pô, isso aqui é legal demais, sabe? Eu vou ralar o que eu puder e o que eu não puder para ter meu nome pelo menos uma vez naquele corredor ali. E terminou que eu fiquei com 3 plaquinhas minhas lá, né? Aí, recentemente, fui visitar, e levando meus filhos, aí mostrei para eles. Eles ignoraram. Assim, não tem a noção do valor, né? Sim. Novos quando a gente foi, mas é algo que você vê, É né, claro. como eles realmente valorizam, né, o esforço que você faz. E aí eu fiz tudo isso, e a minha ideia era realmente voltar para cá. Na época, já namorava minha esposa, nós nos conhecemos desde sempre, e ela é médica, para médico ir para lá é muito mais difícil. Então, eu terminei voltando para cá, fiquei lá de 96 a 2002, voltei em 2002 como professor da universidade, aos 26 anos de idade, já era professor lá da universidade, e fui fazendo a carreira até me tornar professor titular, que hoje é o topo da carreira, mas sempre publicando muito, participando de congressos. E aí um fato interessante também. Logo quando eu voltei, eu botei na minha cabeça que eu não queria ficar isolado lá na minha salinha da universidade, só fazendo pesquisa acadêmica
que muitas vezes não tem uma aplicação para a sociedade, para a nossa região. Então, a minha ideia sempre foi, novamente, fazer a pesquisa aplicada, trazer isso com soluções e até receber demandas, né, de consultorias que possam, a partir da consultoria, eu fazer um artigo científico para mandar para congresso, para revista. E assim eu fui fazendo, né? Então, tem mais de 60 artigos publicados e 10 livros publicados, participação em todos os tipos de congresso científico, eu já participei. E também nesse período, isso foi 2002, né, para 2003, em 2003 eu fundei com outras pessoas uma empresa de consultoria também. E além desse trabalho, que é uma consultoria empresarial, para justamente levar o conhecimento técnico, econômico para o mercado, é também um trabalho de estar disponível, né, para a mídia. Então, de vez em quando, lá no departamento, chega demanda para dar uma entrevista para isso, para aquilo outro. Lá na época, lá atrás acontecia, e aí eu fui na secretaria do departamento e disse, olha, qualquer assunto pode me chamar que eu estou à disposição. Né? Seja para falar de atracamento de navio, a parto de porca, tenha um pouquinho de economia, me chame que eu estou dentro e a gente vai conversar para trazer algum conhecimento. Aí isso começou aos pouquinhos, depois a coisa foi aumentando, e aí, depois de certo tempo, eu terminei virando um colunista, inicialmente da JC News, que ela surgiu do rompimento da Rádio Jornal com a CBN. Depois a JC News não deu muito certo, mas aí a Rádio Jornal disse, não, Écio, a gente quer te manter aqui. E aí eu continuei, sempre uma coluna diária no rádio, ao vivo. Desde quando isso, essa coluna? Eita, agora você me pegou. Já faz um bom Porque tempo, já né? tem, aí perto de 20 anos. Cara, é muito tempo. Porque foi logo quando Foi eu logo quando voltei. voltou, né? Logo quando iniciou. Agora, eu vou até te interromper, porque senão tu vai gravar o programa todinho já no automático. Quando eu estava pesquisando sobre a tua história, dando uma olhada no teu currículo, eu fiquei curioso de uma coisa, assim. E aí, já com a tua apresentação, eu já consigo, talvez, trazer um insightzinho. O que é que um menino do Agreste Pernambucano, de São Bento do Una, que estuda economia, que assim, vai buscar lá nos Estados Unidos, lá na Universidade de Geórgia, e aí faz economia aplicada, e em algum momento teve alguma coisa a ver com essa infância, não sei, com a questão da agricultura, que eu Sim, acho que sim. você tem um certo olhar sobre Sim. isso, né? Sobre esse papel do Nordeste, a importância para a nossa região. E aí, como é que isso foi? O menino lá de São Bento do Una teve influência nessa escolha? Sim, não, é importante a sua pergunta, porque tem realmente uma conexão forte, né? Meu pai é médico, como eu mencionei, mas ele abandonou a medicina, vejam só que loucura. Na verdade, não sei se é loucura, mas Para você né? é uma forma de empreender, né? Sim. Ele abandonou a medicina para trabalhar com meu avô, e meu avô, lá em São Bento do Una, chegou a ser o maior produtor pernambucano de aves e ovos, né? De frango de corte e de ovos. E eu cresci vivenciando isso, né? E via o meu pai muito mais como empresário do que como um médico. O engraçado é que ele trabalhava durante o dia com o meu avô em todos esses negócios lá. Tinham mais de 50 granjas, incubatório. Só não tinham a parte do processamento, né? Vendiam tudo frango vivo. Que aí, eu acho que isso depois, mais à frente, terminou sendo o grande problema, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas aí ele, por exemplo, à noite ia para casa e fazia fila de pessoas na porta da nossa casa para ele atender de graça. E ele atendia essas pessoas de graça. Legal. Então, terminava fazendo as duas coisas, eu via muito isso, mas eu não me identificava com a parte da medicina, né? Eu via mais essa parte, né, dos negócios que eles tratavam. E aí, quando eu resolvi fazer economia e fui para lá, as pesquisas que eu fiz foram muito nessa área, né, de produção, produção avícola, de comércio internacional, olhando esse mercado de frango de corte. O Brasil e os Estados Unidos concorrem muito no cenário internacional. Mas, claro, pesquisei sobre diversas outras coisas desde então, né? E a ideia, quando eu fui em 96, que eu ia voltar em 2002, era
contribuir com o negócio da família também, né? Só que meu avô chegou a ter mais de 1.000 funcionários, né? Uhum. Tem uma granja dele que saiu lá antigamente na revista Veja, fizeram uma foto de avião, era uma granja gigantesca. Mas aí, em 98, muitos não lembram, talvez nem eram nascidos que estão acompanhando, mas o quilo do frango era R$ 1 e o preço do milho e da soja, que são os principais ingredientes, ajustados pelo dólar, disparando. Então, isso terminou estrangulando muito o negócio deles, que vendiam frango vivo, Uhum. né? E o frango vivo, ele tem um pico de produção, que é até os 42 dias, mais ou menos. Sim. Daí em diante, ele começa a consumir mais do que ganha. Aí se torna um prejuízo. Então, isso terminou sendo o grande problema para o negócio deles. Era 98, ainda estava nos Estados Unidos, né? E aí, quando eu voltei, o negócio já não existia. Meu pai tinha voltado para a medicina, né? E eu voltei e disse, não, vou ser professor, vou cuidar de minha vida aqui para ver que futuro, né, que desenvolvimento eu vou ter por aqui. Então, tem muito a ver com essa relação familiar, né? Mas, assim, não me arrependo de ter voltado, não me arrependo de ter ido por essa direção, muito pelo contrário, né? Eu também sempre fui bastante empreendedor, então a questão da empresa de consultoria, a questão de estar disponível para pesquisas, para entrevistas, tudo isso termina construindo uma base, né, que você, com o tempo, vai se tornando referência, né? E aí voltando à cronologia lá que a gente estava falando, a Rádio Jornal foi minha parceira por 6 anos, né? Eu fiquei lá. E aí depois veio o convite para a CBN. Eu passei outros 6 anos na CBN e saí tem alguns anos, uns 3 anos, mas eu já era também da Rádio Grande Rio FM lá em Petrolina e também escrevo já há uns 6 anos para o Diário de Pernambuco. Então, hoje eu estou nesses meios e, e aí veio a pandemia, né? Eu já era, de certa forma, conhecido. A pandemia foi um marco, né, na tua carreira, né, Isso. também. Mas aí a pandemia, assim, eu já tinha a consultoria, eu já tinha, já era CBN, eu já estava no LEAD, inclusive, mas não como economista-chefe. E aí veio a pandemia, onde todo mundo ficou em casa, as universidades ficaram fechadas por um bom tempo. Eu, inclusive, fui um dos únicos que a universidade ofereceu dar aula online de forma não obrigatória. E eu fiz todo o esforço do mundo e dei aula. Eu passei vários semestres dando aula online, né? E hoje eu gravei todas essas aulas e estão disponíveis gratuitamente no meu canal do YouTube para quem quiser assistir, né, de economia internacional, contabilidade nacional, que é como você estima o PIB, e também a parte de avaliação de políticas públicas. Tem outras lá. E tudo de forma bem didática, né? Isso, Porque, isso. como eu comentei no começo, assim, é legal a tua forma de falar, porque é fácil de entender, não é com palavras difíceis, com termos em inglês, com Sim, coisas que sim. normalmente a galera quer falar para poder demonstrar que entende de economia, né? Isso tem um fato interessante que sempre falam, né? Se você é bastante didático, mas eu aprendi isso lá atrás, quando eu comecei com a Rádio Jornal. Eu fui chamado, né, para coluna e tal, e aí na primeira semana eu escrevia verdadeiros artigos científicos para comentar na minha coluna. Só que aí, depois acho que do terceiro ou quarto dia, o pessoal da produção disse, Écio, você tem que traduzir, né? Não é para você estar falando, né, o termo tão científico, tão complexo. Traduza, explica a mesma coisa de forma que um leigo vai entender. Eu disse, pô, realmente faz todo sentido. E a partir daí foi quando eu comecei a fazer isso, né? Isso, assim, foi um aprendizado. Então, até hoje eu carrego isso na cabeça que realmente a gente tem que fazer a tradução, né? É a mesma coisa que você vai falar com um médico às vezes, né? Olha, eu estou com uma dor, não sei onde. O médico começa a jogar um monte de jargão técnico, científico da área de medicina.
Eu, geralmente, quando ele termina de falar, eu digo, ó, agora traduza, por E aí? favor. Verdade. Tem o quê, né? Eu tenho o quê, né? Então, a ideia já é entregar de forma traduzida, né? E aí, na pandemia, o que aconteceu foi que, como eu estava dizendo, todo mundo em casa, né? Todo mundo começou a fazer live para cima e para baixo. Eu disse, pô, eu vou fazer live também, né? E comecei a fazer algumas lives sozinho, mas como eu conhecia várias pessoas, né? Por exemplo, na época, o secretário de Desenvolvimento Econômico era Bruno Schwamba. E ele estudou comigo economia lá na UFPE. Aí eu, Bruno, vamos fazer uma live? Pô, é muito importante você falar o que o governo está fazendo para conduzir essa crise que a gente está vivendo. Aí fez a live, pô, foi espetacular. Aí outra, a gente tem a empresa de consultoria, onde o carro-chefe é captação de recursos junto ao Banco Nordeste. Tem outros serviços também, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, mas o de captação de recursos, no momento da pandemia, era fundamental. Muitos lojistas, muitas empresas de portas fechadas, com várias obrigações aí, né, com vários pagamentos para fazer e sem vender nada, né? Então, eu chamei o superintendente do Banco Nordeste aqui de Pernambuco, disse, vamos fazer uma live. Eles nunca tinham feito nada disso, aí tiveram que pedir autorização à diretoria do banco para poder fazer a live. Quem era Écio Costa? Não, é o professor de economia da UFPE, que tem um canal sério e não vai vender consultoria. Eu disse isso, eu fui bem claro, né? Disse, ó, eu não quero vender consultoria, eu quero que você traga o que é que o banco está fazendo para resolver o problema principalmente do micro e pequeno empresário. Sim. Então, foi uma live também que bombou, muita gente assistiu. Claro, no final tinha umas 30 mensagens no direct, né? Dizendo, Écio, eu preciso falar com você, eu estou precisando de ajuda e tal. Mas eu, em hora nenhuma, ofereci nada, né? Sim. Mas aí isso foi, né, crescendo. Então, teve dia de eu estar fazendo 2 lives num dia. Teve sábado à noite, todo mundo em casa, que eu fiz live tomando vinho, né? E era só caixinha de pergunta. Faça a pergunta que eu tomo um gole e respondo. E aí... Rapaz, eu gostei da ideia. Acho que eu vou fazer isso aí também agora. Essa ideia vai sair aí, a resposta sai ainda mais fácil, né? Com O o problema tempo. é que ninguém assiste mais live hoje, né? É muito pouco a adesão, né? Na época você tinha 1.000 pessoas, 3.000 pessoas assistindo, principalmente quando era uma live assim, com pessoas que iriam trazer informações relevantes. Hoje eu vejo algumas lives que rolam aqui no Instagram, poucas pessoas, Ué, né? te interrompendo, mas eu queria, falando ainda sobre a sua trajetória, que você falasse pra gente assim, qual foi o momento ali mais desafiador na tua caminhada e qual aprendizado você teve com isso? Não, veja, são vários, né? Assim, você ir, por exemplo, eu fui com 21 anos de idade fazer o mestrado lá nos Estados Unidos. Sim. E pô, aquilo ali era um grande investimento Sim. que minha família estava fazendo, que eu estava fazendo, que não sabia se ia dar certo, né? Então, tinha que ralar, como eu disse, e mostrar serviço e não errar em momento nenhum para que aquilo pudesse, né, ser um início de uma Sim. grande conquista. Então, passei por grandes dificuldades lá de estar sozinho, de não saber o que fazer em determinadas situações. E a gente está falando de 2000, quer dizer, está falando de 96. É o dos anos 90. A internet engatinhava, era uma internet de escada aqui, né? Não é essa internet rápida que a gente tem com celular. Não existia iPhone, não existia Sim. smartphone. Então, meu contato com minha família era por telefone e com um custo altíssimo para conversar por telefone. Então, assim, eu vivi um verdadeiro isolamento lá, daquele, Sim. nossa, te vira, e sair da casa dos meus pais para encarar isso em outro país. Então, esse foi um grande aprendizado Com para a certeza. minha vida, que eu recomendo todos fazerem, né? Meus filhos, por exemplo, a gente vem investindo para que eles já possam ir para lá fazer a faculdade, fazer o college, Muito bom. que é um momento antes do meu, né? Eu fui para o mestrado. Só que aí minha mulher já fica com o pé atrás porque eles vão com 18 anos de idade, aí vão ficar em dormitório. Então ela já disse, ó, eu vou junto. Eu disse, vá-se embora, a gente se vira. Mas ainda estamos vendo como que isso vai acontecer. Então esse foi um momento. Sim. Voltar para cá
foi um choque gigante também. Depois de 6 anos, eu já praticamente não falava português direito também. E tinha os hábitos, né, os costumes de uma vida mais tranquila nos Estados Unidos. Aqui tudo é burocrático, tudo é difícil. Você conseguir alguma coisa, você tem que ralar mais ainda do que Sim. rala por lá. Atravessar uma rua nos Estados Unidos, todo mundo para você atravessar. Eu quase fui atropelado mais de uma vez, porque eu estava no hábito de lá, Sim. né? Então, assim, durante 6 anos você termina sem internet, sem essas coisas que tem hoje. Me afastei de muitas pessoas. Então, eu tive que refazer amizades, me posicionar no mercado. Tinha a universidade, mas não era só isso, né? Então Tinha foram outras vários coisas. desafios ao mesmo Sim, tempo, sim. né? Não, e aí é interessante, uma coisa que eu estava comentando ontem sobre isso, num evento até do LEAD, com um especialista em planejamento estratégico, em visão de longo prazo, que ele disse, o Antônio Napoli, ele disse que você tem que escrever a notícia de jornal que você quer ler sobre você mesmo daqui a 5 anos, Muito legal. certo? E aí eu disse para ele, ó, você me falou isso, eu me lembrei de uma ocasião minha, isso lá para 2002, para 2003, que eu estava em casa com a minha mulher e tal, e à noite a gente foi dormir, minha cabeça rodando, com 1001 ideias, né? Eu sem saber o que fazer, para onde ir, na verdade, como colocar em prática, tem isso, mas tem aquilo e tal. Aí eu me levantei, sentei na mesinha, peguei um papel, né, um post-it, uma caneta e saí. Item 1, fazer tal coisa. Item 2, fazer tal coisa. Item 3, fazer tal coisa. Quando eu terminei a lista, tinha 30 e poucos itens nessa lista. Aí, finalmente, eu tirei tudo da cabeça, botei ali no Sim. papel e disse, agora eu acho que eu consigo dormir. Já eram umas 2 e pouco da manhã, deitei na cama e apaguei, né? No dia seguinte, eu disse, cadê aquele papelzinho, né? E fui ver o que era que eu tinha colocado no papelzinho. E, pô, eu disse, não, isso aqui faz sentido. É isso aqui também. Talvez não agora, mas lá na frente eu acho que vai dar certo. E assim, todos esses itens, esse papelzinho, eu andei com ele na minha carteira durante, eu acho que uns 3, 5 anos e parava e olhava o papelzinho. Parava, olhava o Virou um papelzinho. norteador, então. E 90% do que eu coloquei lá, eu consegui realizar, certo? Então, assim, você tem que ter metas, ter objetivos sim. e ir atrás deles, né? Agora, se você não tiver realmente uma forma de colocar isso, e mentalizar isso lá para frente, não vai acontecer, né? Porque você mesmo termina se sabotando, não acreditando, mas você está lá sempre lendo aquilo, né? Sempre acompanhando, em algum momento vai dar certo. Claro, tem que ser metas também atingíveis, né? Sim. Nada impossível, tá? Me conta uma coisa, então. Nessas 30 e poucas metas aí, tinha alguma que dizia que eu vou ser figura importante na economia do Sim, país, sim. eu quero impactar o crescimento do Brasil? Tinha. Uma delas era ser colunista da CBN, Olha aí. né? E eu Legal. fui colunista da CBN. Outra era ter a sala da nossa consultoria no mesmo empresarial onde teria uma agência do Banco Nordeste. Isso aconteceu também. E assim, diversas outras foram acontecendo e algumas não logo de imediato, outras levaram algum tempo para acontecer, outras tiveram um caminho que passaram por outros, né, meios para depois chegar lá. E hoje eu não estou na CBN mais, mas eu também não preciso estar mais na CBN. Mas foi um momento que trouxe, né, relevância para mim. Aí na questão da pandemia, além dessa questão das lives, foi um momento interessante porque a gente tinha uma economia parada e o governo se movimentou para lançar o auxílio emergencial, que era um Bolsa Família turbinado, né? O Bolsa Família era menos de 200 e aí o governo anunciou R$ 600. Se você fosse mãe de família, era 1.200, né? Se fosse mãe solteira, era 1.200. Só que a gente sabe que muitos casais não têm essa união declarada, né? Então, muita família estava recebendo, na realidade, 1.800, né? 1.200 da mãe e 600 do pai. E isso ajudou muito na economia naquele momento. E, assim, eu
dando entrevista, comentando e tal, e muito interessado nesse assunto, até que um ex-aluno me procurou, a gente já vinha conversando, ele era da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado na época, ele disse, Écio, eu pedi uns dados para aqui, para Pernambuco, e eu terminei recebendo os dados para o Brasil inteiro. Que dados? Os dados do Bolsa Família, de todos os desembolsos por município. Aí eu disse, opa, peraí, vamos conversar, né? Você tem tudo isso para cada um dos municípios? Tem. Então, vamos fazer uma análise. Vamos fazer um comparativo dessa injeção de recursos no PIB de cada um dos municípios Como isso brasileiros. refletiu em cada O local. quanto isso repercute, quanto representa do PIB. Isso é uma análise bem simples. Eu dividi um pelo outro, você tem um percentual. Mas ninguém estava fazendo isso. Aí beleza. Aí a gente começou a calcular isso, aí a gente começou a incrementar com outras informações relevantes, por exemplo, a acessibilidade. Não sei se vocês lembram, mas a pessoa tinha que ir para a Caixa, né? Sim. Muitos municípios não tinham Caixa econômica. Aí tem a questão de aplicativo. A gente começou a puxar muitas informações nesse sentido e ficou um estudo bem abrangente e bem relevante, mostrando, por exemplo, a região Nordeste e Norte, o impacto do auxílio emergencial muito maior do que a região Sul, né? E por municípios também. Então, aqui, na época, Cumaru era o município de maior impacto em relação ao PIB, quase 30%, imagina, né? E aí a gente montou tudo isso e eu, como dava muitas entrevistas, eu disse, não, isso aqui é um material que a gente está produzindo que eu quero que saia num lugar bom, específico, abrangente, nacional. E aí eu tinha um acesso a um jornalista do Valor Econômico. Aí ele disse, não, mas você não sabia não, tem uma correspondente, que é Marina, aí em Recife, do Valor Econômico. Eu disse, em Recife? Me passa o contato. Aí já falei com ela, disse, tenho isso aqui, tal, tal, tal. Aí ela me mande. Aí disse, olha, eu estou te mandando e vai ser exclusividade com você, então trate isso com carinho. Então ela começou a montar a matéria dela, a gente conversou várias vezes, ela também fez entrevistas, foi até com o Maru, Sim. E aí ela montou toda uma matéria, e interessante, ia sair num determinado dia, mas aí a gente ficou na expectativa, até hoje, até então, nenhuma entrevista minha, nenhum material meu tinha saído no Valor Econômico, no máximo aqui em Pernambuco. E aí, naquele dia não saiu. Eu disse, poxa, aí falei com ela e tal. Não, Écio, é que é o seguinte, isso era para sair numa segunda. Na quarta-feira vai ter anúncio do governo federal da prorrogação do Bolsa Família. Então, corra, faça os ajustes que provavelmente vai sair nessa quarta-feira. Aí a gente correu tal, mandou para ela, aí saiu na capa do Valor Econômico na quarta-feira. Quando saiu, aí meu nome explodiu, porque aí todo o estado queria saber o impacto sobre os municípios e sobre o estado, né, do auxílio emergencial. Aí o Jornal Nacional me procurou para dar entrevista. Todo meio de comunicação estava me procurando. O Ministério das Cidades publicou meu estudo. Mandei para revista científica, para congresso tal também. E aí vejam que interessante. Redes internacionais me entrevistaram, né? Redes da Europa, dos Estados Unidos, Financial Times. E teve um caso bastante engraçado também, que a revista Veja, né, me procurou, disse, professor, isso, sou eu, tal, que a gente está fazendo uma matéria sobre o impacto do auxílio emergencial e vimos o seu estudo lá no site do Ministério e a gente queria conversar, lhe entrevistar para entender melhor. Eu disse, não, pois não. Ele disse, professor, qual o município do Brasil que teve o maior impacto de todos? Eu disse, não lembro de cabeça, deixa eu olhar aqui. Aí eu olhei, era um município lá perto de Belém, no Pará, né? E isso é auge da pandemia, né? Voos sem funcionar, aquela confusão toda. Aí disse, esse município. Ele, professor, eu vou até lá. Eu disse, você tem certeza que você vai lá? Eu pensando, vai que esse meu estudo está errado, né? Não, professor, isso era uma terça-feira. Eu vou até lá. Eu disse,
tá certo, mas me dê notícia depois. Aí ele, tá. Aí passou a terça, passou a quarta-feira, chegou a quinta-feira, no final do dia, nenhuma notícia do repórter da Veja. Aí eu disse, vou mandar uma mensagem para ele. Fulano, me diz aí, tem notícia? Aí ele, posso te ligar? Eu disse, aí, deu errado, né? Lá vem bronca. Aí, tá, pois não, pode ligar. Aí, professor, o senhor não imagina. Eu disse, diga lá o Diga que é. logo. A cidade se transformou completamente com o auxílio emergencial, né? Todas as casas estão em reforma. O açougue não tem mais carne. A dona da farmácia já está vendendo, já tá comprando e montando outro negócio de tanta demanda que ela está tendo. Aí eu, que alívio, Aliviou. né? Ah, então quer dizer que o estudo deu certo. É, sim, professor, com certeza, mas eu queria ainda conversar mais. Aí a gente continuou conversando e tal. Resultado, o meu estudo foi capa da Veja da edição dessa semana seguinte, né? E outra coisa, eu nunca iria imaginar que um estudo meu iria virar. A Veja não tem mais hoje tanta popularidade como tinha lá atrás, mas era uma revista que eu lia quando criança, que meu pai era assinante, e eu lia assim as partes mais interessantes, né? Existia uma E expectativa para a chegada da Veja, né? No dia da semana, né? tinha a É. expectativa do que ia chegar da parte de Jô Soares, do Exato. humor e tal. Páginas Não amarelas. tinha internet, né? Uhum. Então, aí saiu na capa da Veja, eu tenho guardado em casa, ainda dentro do plástico, que eles mandaram PDF, então não precisa abrir lá essas edições. Então, assim, veja, isso são coisas que foram, né? E na Uhum. pandemia terminou crescendo muito, mas aí eu sempre procurei estar à disposição, trazer conteúdo. Então, eu termino hoje sendo fonte para muitas dessas redes. Eu mencionei o Financial Times. Ele fez entrevista na época e recentemente me procurou novamente para falar sobre, por exemplo, a retomada dos investimentos na refinaria Abreu e Lima, né? E aí falando sobre Lava Jato, perguntando se isso ia se repetir. Fiz a minha análise como um economista dos impactos, né? E de que, de repente, a governança hoje é melhor do que era na época, então talvez os escândalos não se repitam. E aí isso vai ajudando. Então, de lá para cá, aí houve todo isso, estar na mídia, trazer conteúdo, gera interesse de empresas que querem me contratar para dar palestras, gera o interesse de empresários que querem entender melhor o cenário econômico, que querem me contratar para prestar consultoria para eles. Na academia, continuei produzindo, continuei orientando alunos. Hoje menos, depois que você se torna titular, termina você meio que não tem mais para onde crescer, né? Então, eu hoje prefiro dar mais palestras do que estar produzindo academicamente. Mas ainda, de vez em quando, sai alguma coisinha também, sabe? E aí, tudo termina se conectando, né? Sim. A presença em redes sociais, a análise econômica, com a consultoria, com as palestras, e sempre trazendo esse conteúdo e informações e conhecimento para quem acompanha, né? Para quem me contrata. Muito bom. Écio, trazendo um pouco do cenário atual hoje em dia, eu queria que você passasse a sua visão sobre mercado, negócios, uma, uma visão de forma positiva e o que mais te preocupa dentro Sim. da nossa realidade atual. Então, a gente vive esse momento de eleição, né? Tanto a nível federal como estadual, e aí você tem um cenário onde os gastos públicos, né, a política fiscal, ela vai ser problemática, vai ser descontrolada ao longo desse ano. Acabou de sair, né, uma informação de que, mesmo fazendo contingenciamento, a previsão de superávit caiu de 35 bilhões para 3,5, né? Então, isso termina influenciando nas expectativas de inflação. Sim. E a gente acabou de iniciar um processo de redução de juros, depois de atingir os 15%, o que termina prejudicando, freando muito a economia, né? Quem é que vai correr risco
empreendendo num negócio onde você vai ter que ganhar 15% mais alguma coisa, né? É muito difícil. É mais fácil você botar em renda fixa e ir para a praia e não ter dor de cabeça. Então, a inflação precisa estar controlada para que você comece a ter essa redução. Aí vem a questão, né, do conflito lá dos Estados Unidos com o Irã. O preço do barril de petróleo chegou a bater mais de 120 dólares, né? Agora, mais recente, na realidade está flutuando bastante, né? Tem dia que sai uma notícia do Irã dizendo que não vai se render e que vai bombardear sei lá o quê, então sobe. Aí Trump diz, não, mas nós estamos controlando e já estamos para encerrar a guerra. Aí o preço do barril cai, né? E isso vai influenciando nossas vidas, né? O preço do diesel subindo, consequentemente o frete fica mais caro, o preço dos produtos fica mais caro. Aí vem uma maior dificuldade em controlar a inflação que prejudica o processo de redução de juros. Então, esse é um momento, como eu disse, bastante complexo para a gente, a nível nacional, né? A nível regional, a gente viveu aí nesses últimos anos com o auxílio emergencial que eu mencionei, depois com o Bolsa Família que manteve, né, esse mesmo patamar nominal, pelo menos, né, porque a inflação come um pouquinho, Sim. mas continua sendo os R$ 600, e o governo federal anunciou não sei quantos outros programas também de transferência, né, de gás, de pé de meia e assim por diante. E a região Nordeste é uma região que recebe muito esses recursos, né? Então, isso, queira ou não queira, é injeção na economia para consumo de alimentos, de bebidas, uma parte de construção civil, eh, e aí vai movimentando. Tanto é que os dados da economia do Nordeste hoje indicam um crescimento mais alto do que a média nacional, com alguns destaques, né? A Paraíba crescendo mais. Pernambuco, o ano passado, não teve esse crescimento. O dado final ainda não saiu, né? Mas não cresceu mais que a média nacional, porque no primeiro trimestre, a refinaria Abreu e Lima, ela paralisou sua produção praticamente a zero, porque estavam fazendo um investimento para ampliação da produção, do chamado Trem 1. Então, o peso da refinaria no PIB é muito alto, a economia despencou por conta disso, mas depois já começou a subir de volta. Então, Pernambuco vive um momento também muito importante. Taxa de desemprego foi uma das que mais caiu, ainda é líder, mas foi uma das que mais caiu. E há uma série de investimentos acontecendo aqui. Então, você vê realidades um pouco diferentes, né, do que está acontecendo a nível nacional, a nível de Nordeste e também a nível aqui de Pernambuco. Então, há oportunidades em diversos setores, há uma retomada forte do turismo, né? O turismo no ano passado cresceu a 2 dígitos, né? Cresceu mais de 10%. E a região Nordeste foi uma das que mais se beneficiou com isso. Mas para isso você precisa investir também em infraestrutura, estradas, saneamento básico. A concessão da Compesa, que saiu no final do ano passado, vai trazer, desculpe o trocadilho, mas é um verdadeiro divisor de águas, né? Porque a gente está falando de água, né? Porque é quase Foi um 30, contrato, quase 30 bilhões de tem reais 30 em e poucos investimento. anos, 35 anos de contrato, não, coisa assim, né? Mas o principal, o grosso do investimento É acontece agora. nos primeiros anos. Depois é mais uma manutenção, com o objetivo da universalização, né, de água e esgoto. Então, imagina o turista querer ir para uma praia, chegar lá e aquele esgoto entrando no mar, né? O turista está cada vez mais exigente, então ele não vai para essa praia, vai para o outro estado que fez o seu saneamento básico. Então, se Pernambuco fizer esse seu trabalho, vai crescer ainda mais, né? Mas é uma concessão que precisa ter regulação, precisa ter acompanhamento da sociedade. Mas são investimentos importantes que estão vindo aqui para o estado de Pernambuco e que fazem com que você tenha um crescimento mais elevado do que a média nacional, né? Isso deve acontecer também nos próximos anos, né? Então, assim, você tem esses cenários diferentes, né? Tem pesquisas aí mostrando que a concorrência para a eleição para presidente está muito próxima, né, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer.
E geralmente, quando começa a ter isso, aí quem está no governo começa a querer gastar mais Uhum. ainda, né, para tentar melhorar a sua popularidade e, consequentemente, os seus votos. Então, isso me preocupa, Sim. certo? E aí a gente tem que ver o desenrolar, né? Como que a gente vai ter o resultado dessa eleição. Eu vou aproveitar essa aula que a gente recebeu agora aqui Sim. e fazer uma pergunta professor-aluno. Professor Écio, é, eu sou empreendedor e empreender hoje no Brasil é um desafio, é assim, Sim. né? Então, muita gente até, a gente estava conversando até antes aqui, né? Assim, quer empreender, mas não sabe como fazer ou qual a melhor forma de começar. Qual seria hoje uma dica diante desse cenário volátil da economia, ou essa sensibilidade de qualquer coisinha, qualquer. Um fala alguma coisa, muda tudo, o outro fala outra coisa, mudou de novo. Isso internamente, Brasil e também sofrendo essa influência toda do mundo. A gente falando de empreendedorismo local, que até para ser mais fácil para a gente aqui, é, qual seria o seu conselho para quem resolve investir hoje o tempo ou se dedicar para um novo projeto? Não tem outra dica, é estudar, né? Você, da mesma forma que você passa 4 anos estudando para obter uma profissão, né, se você vai empreender, você não pode resolver do dia para a noite que vai empreender naquilo e colocar em prática, né? Então você tem que estudar realmente o mercado, estudar o investimento que precisa ser feito, né? E existem várias ferramentas que você pode fazer isso, né? Eu tenho uma comunidade que eu lancei, onde as pessoas que assinam essa comunidade têm todo um acesso a vários cursos, né, a vários materiais que eu desenvolvi. Tem um e-book de quase 200 páginas que trata sobre isso, que eu fiz baseado na minha experiência de consultoria, né, e que se divide em 3 temas principais, né. E é uma trilha que eu chamo de aprendizagem, onde você começa pela elaboração do seu plano de negócios, depois pela captação de recursos para fazer esse investimento no negócio e, por último, na gestão econômico-financeira do negócio, tá. Então, você tendo um mínimo de estudo nessas 3 coisas, primeiro pelo plano de negócios já te evita, de repente, de você pegar, uma poupança que você fez, né, o valor de uma rescisão, do emprego que você tinha por muito tempo, eh, e investiu naquele negócio que estava fadado para dar errado. Então, no plano de negócios, você vai olhar qual é a necessidade, qual a relação de investimentos, né, que você vai fazer, qual é a necessidade de capital de giro que você vai ter para a empresa, eh, qual o preço que você deve vender o produto ou o serviço. Uhum. Às vezes você está com um preço que tem um custo muito alto e você não vai conseguir concorrer com os demais, eh, competidores lá no mercado. Então toda essa análise precisa ser montada, né, para que você tenha noção, né, e tenha possa tomar uma decisão se vale a pena entrar naquilo ou não, tá. Uhum. E muita gente, a maioria não faz isso. Eu acredito que Pois 95% é. das pessoas que resolvem empreender começam na Empreende por vontade, né? No impulso impulso, exato. Entra de ou por cabeça, sim. necessidade, Uhum. né. Como eu disse, foi demitido, recebeu uma grande rescisão lá, não quer voltar para o mercado de trabalho, quer abrir um determinado negócio. Aí vai lá e começa e é engraçado, o empreendedor acha que vai montar lá um café, por exemplo, e vai gastar R$ 100.000. Aí quando chega em 200, R$ 300.000, ele me procura desesperado, né, porque precisa do capital para poder fazer esse investimento. Às vezes é tarde demais, né. Então precisa fazer esse estudo, né. E aí esse é um passo importante. Montou seu plano de negócios, não quer seguir meus conselhos, vai lá no Sebrae, o Sebrae também vai dizer a mesma coisa para você. Inclusive eu sou consultor do Sebrae também, hoje eu já não faço muitos trabalhos para o Sebrae, mas, no passado já prestei consultoria para o Sebrae e para os clientes do Sebrae. Verdade. Aí passou essa parte, agora como que vai fazer esse investimento, né? E aí tem aquela máxima, né, o cash is king, né, ou seja, o dinheiro é rei. Quando você tem dinheiro guardado em reserva, você não deve utilizar isso. E aí muitas pessoas
aqui na região Nordeste principalmente, pensam o contrário, né? Eu vou me endividar com o banco? Por que que eu vou me endividar com o banco? Né? Por quê? Porque no passado as taxas de juros eram exorbitantes, Uhum. né? Ainda são muito altas, né? Uma Selic de 15% é alta. Mas aqui você tem um Banco do Nordeste, por exemplo. O Banco do Nordeste, dependendo do porte da empresa, tem taxa abaixo de 10% ao ano. E aí é melhor você pegar seu dinheiro, deixar lá na renda fixa, que está pagando 15%, um pouco mais, um pouco menos, tem imposto de renda e tal, e pegar o empréstimo que está Claro. cobrando 9% ao ano, né? Então, só nisso aí você já... E tem uma proteção, né? Você tá lá com aquela reserva Tem um caixa. no caixa. Porque vai que você abre um negócio e ele, para engatar, leva alguns meses. Você vai precisar de dinheiro, né? Então, esse é um passo importante. E aí, a gente tem mais de 20 anos aí de experiência com captação de recursos junto ao Banco Nordeste, BNDES e assim por diante, onde eu termino ensinando o passo a passo, o que deve ser feito. Nesse book tem lá todo esse encaminhamento. Aí esse é outro ponto importante. Captar o recurso de forma barata para que possa pagar o investimento que você fez e você continuar crescendo. E dentro desse ponto é muito interessante porque muita gente fala, né, que caixa é rei. Então, se você com um caixa ali, com essa reserva de emergência do seu negócio, e você com um empréstimo, no exemplo, no Banco do Nordeste, você vai estar com um aporte para iniciar o negócio, você vai estar com o Isso, aporte principal do seu negócio e com um caixa ali, caso aconteça alguma coisa, precise de puxar de algum, exatamente. né? Isso é muito Ou interessante. para oportunidades também, Oportunidades, com né? Às certeza. vezes você montou o seu primeiro negócio e aí surgiu um ponto em outro bairro, em outra Sim, avenida, que é uma oportunidade exemplar. Você está com dinheiro lá, você vai lá e compra aquela unidade, né? sim, E aí pode usar ela como garantia para um novo financiamento da nova sim, unidade. Então, muitos empresários que deram certo, eles se desprenderam desse conceito de que o banco não é o seu parceiro. Num caso como esse, um banco de fomento é sim um parceiro, tá? sim. E aí a terceira parte fez o plano de negócios, captou os recursos, montou lá, e a gestão, né? Aí é outra coisa engraçada. Você vai conversar às vezes com um empresário que está em dificuldades, né, ou que quer melhorar, e ele muitas vezes não sabe nem o que é um DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício. E você tem que montar ele todo mês, Sim. né? Saber se o seu negócio está dando dinheiro ou não, né? E a partir do DRE vem uma série de análises que você pode fazer, né? O retorno sobre o investimento, né? O payback, o seu ponto de equilíbrio, quais são seus custos fixos e variáveis, seu CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. E olhando esses indicadores, você pode ir trabalhando o seu negócio para que ele traga resultados ainda melhores, né? Então, muitos também não fazem essa gestão. Uhum. É, é aquela coisa, empreende, fica naquele dia a dia, muitos confundem, o que o pessoal fala, né, o apurado com o resultado, né, ou seja, o dinheiro que entra lá da O receita de bruto, né? vendas é algo bruto, não é o resultado. Aí mistura as finanças pessoais com as finanças do negócio. Então, isso é tudo parte de um processo de educação empreendedora, né? Não é nem financeira, porque Uhum. financeira é dentro de casa, né? Sim. Empreendedora é de saber exatamente como tocar isso, tá? Então, se você faz isso, né, veja que é muita coisa, né? Não é só vender. Não. Tem gente que é um vendedor, tem pessoas que são vendedores exímios, mas não sabem se estão vendendo bem, se está dando resultado, né, se está tendo um custo muito alto. Então, tem que ter todo esse processo de análise. Não está fazendo uma boa gestão, como você bem falou, né? E Isso. aí, Deixa eu só aproveitar, Vini. Para nossos colegas que estão assistindo aí, eu acho que ficou a curiosidade para saber como é que eles fazem para fazer parte desse seleto grupo aí, para ter acesso a sim, tanta informação legal, que assim, cara, eu acho que quem está muda a escutando realidade da agora, quem está empresa. assistindo agora, deve estar se perguntando como é que eu cheguei até aqui se eu não fiz nada disso? Porque a Exato. maioria das pessoas deve estar se perguntando isso agora, Sim. É, né? Então, assim, como é que faz? Onde é que as pessoas sim. entram para assinar? Como é que funciona isso?
Então, é uma comunidade, né, que você paga uma anuidade, e aí pode parcelar, ou pode pagar de uma vez, tem os descontos, e é com login e senha, onde lá vai ter esse book que eu mencionei, tem todo um curso em PDF de investimentos, inclusive investimento em renda fixa, em renda variável, aí é o outro lado, né, o do investidor de mercado. Uhum. Tem vários cursos também que eu dei. Tem grupos de WhatsApp onde a pessoa que assina tem acesso a esses grupos, onde eu estou lá postando conteúdo diariamente. Eu escrevo artigos diários e aí jogo lá. Notícias que saem relevantes de mercado também eu coloco lá. Minha análise sobre a Selic, minha análise sobre a guerra, sobre vários assuntos estão lá, né? E aí eu acho que a gente pode disponibilizar aqui, né, Sim. embaixo Sim, Só, o como é o nome link. do... A minha comunidade é Economia e Negócios com Écio Costa, né? Mas aí a gente coloca, tem um Sim, aí vai site sim, colocar vai todas as colocar. tuas e redes e aí colocar o Coloca o link do pessoal site pode também aqui acessar a partir de na lá descrição. isso. para ter esse acesso, né? Maravilha. Boa. E aí a ideia é que a gente continue crescendo, né? Para que possa participar e trazer um network também Sim, entre os membros, né? É algo que ainda está começando aos poucos, mas a ideia é estar sempre colocando mais conteúdo lá dentro. Nas redes sociais, aí eu tenho no Instagram quase 50 mil seguidores, no LinkedIn quase 30 mil, YouTube também tem o meu canal, e é sempre @Écio Costa. No perfeito. X, todas essas redes Todas sociais as que redes. imaginar, tem o conteúdo sendo divulgado, eh, e aí me procurem lá, sigam, que vai ter também o link para a comunidade. Ô, Wesley, deixa eu só tentar elaborar uma pergunta aqui que estou tentando concatenar aqui. A gente, pelo seu comentário aí, assim, a gente até tem visto um crescimento do Nordeste nesses últimos anos. Sim, Acho que principalmente no agro, na questão de energia, assim, e Energias até renováveis, em sim, tecnologia, né? A gente está também. movendo esse movimento, né, do tecnologia aqui, o Porto Digital aqui em Recife é muito isso. forte, então, assim, é super importante. Na tua visão, isso aí já começa a ser uma mudança estrutural ou ainda é algo que depende muito de incentivo de políticas públicas, por exemplo, Sim. assim, a nível estado, não estadual, mas a nível federal, por exemplo? É interessante essa sua pergunta, porque a gente tem um déficit de infraestrutura muito grande da região Nordeste e Norte também, em relação ao Sudeste, né, em relação ao Sul do país, em rodovias, em capital humano, né, que é aquela mão de obra capacitada, fornecimento de água, de esgoto, eh, saúde. Então, por muitos anos, por muitas décadas, você teve aí o papel de incentivos fiscais para, via redução de tributos, você compensar esse custo adicional que as indústrias, que os negócios têm para se instalar aqui na região Nordeste, né? Então, você tem o Prodep aqui no estado, que reduz o ICMS. Se você implantar, por exemplo, uma indústria lá para o sertão, até do Agreste em diante, você tem redução de 95% do ICMS. O ICMS vai acabar em 2032 com a reforma tributária, Uhum. mas até lá ainda tem tempo. Na Sudene, você tem a redução do IRPJ, né, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, das empresas que estão em lucro real. Determinados setores industriais têm esse benefício, 75% de redução. A ADEP também tem um programa onde ele ou doa ou vende de forma subsidiada um terreno em seus distritos industriais para quem queira se implantar, Uhum. né? E alguns municípios têm também a redução do ISS para que isso aconteça. Então veja que é um pacote de benefícios e, claro, e tem também o crédito subsidiado via Banco do Nordeste, no FNE, que só pode ser aplicado na região Nordeste. Uhum. Então é basicamente esses 5 incentivos, né, para que você possa se instalar aqui. Então muitas indústrias vieram para cá, né, porque vislumbram a região Nordeste com um potencial de consumo, né, porém sabem dessas deficiências e aí os incentivos fiscais são uma condição sine qua non para que eles realmente se implantem aqui, né. Então Stellantis teve um grande benefício,
né? Boa parte das fábricas que você mencionar aqui, você vai ter lá a plaquinha da Sudene, do Banco do Nordeste, do Prodep, incentivando. O Distrito Industrial de Moreno, né, que tem Tem uma vários. expectativa, tem a questão do anel viário que se sair é Isso. muito bom também para Aí gerar. são já mudanças importantes, né, como o Arco Metropolitano, Uhum, a Transnordestina, que vão trazer um apoio às potencialidades que a gente tem aqui. Suape uhum. é um porto muito estratégico, né? Se você Sim. olha geograficamente, na distância para a Europa, para a África, para os Estados Unidos, a sua localização também eh, tem uma área de expansão muito boa e toda já licenciada, tem toda a licença ambiental. Então é um lugar que pode crescer bastante, né, e como um hub para a distribuição de produtos em toda a região Nordeste. Nos últimos anos, a região Nordeste voltou a ser a segunda região do país de maior consumo, Uhum, né, só perdendo para a região Sudeste. Antes, nós perdíamos para a região Sul. Então, com os programas de transferência de renda turbinados que a gente teve, melhorou o posicionamento do Nordeste. Então, tem algumas indústrias que olham para o consumo de alimentos, bebidas, até de bens de consumo duráveis, né, eletrodomésticos, onde o frete tem um custo muito alto, né, porque ele aqui é majoritariamente rodoviário, uhum, e com esse diesel mais alto fica ainda mais caro, de ter suas bases aqui para distribuição. Mas, voltando, a gente tem também essas questões de potencialidades. Energia renovável, Nordeste dá show, né? Tem muito mais potencial de geração de energia do que o resto do país. Só que houve tanto investimento recente que agora você tem um problema de transmissão, uhum, né? E aí já está se falando e tentando se investir cada vez mais com a Moura, por exemplo, com o armazenamento dessa energia, para você nem jogar na rede. Você, dentro da indústria, você armazena uhum. e aí você faz a geração, utiliza e não tem o problema da transmissão. O hidrogênio verde, né, agora deu uma esfriada, mas já se falou bastante também sobre isso. É, e você tem o agro, desde que você consiga água, ou que você consiga melhorias genéticas, aí o papel da Embrapa muito importante nesse sentido no oeste baiano, ali no Mato Piba, né, que é Bahia, Piauí, né, Tocantins, Maranhão, uma parte não é Nordeste, mas é uma região que está crescendo muito. É, então, assim, tem algumas áreas que você vai repensando, investindo e crescendo novamente. Aqui você tem o sucro alcooleiro com retomadas importantes. Você tem a parte, por exemplo, da Master Boy, abriu uma planta enorme aqui em Canhotinho. Inclusive, eu fiz o plano de negócios lá deles, fiz esses incentivos fiscais do Prodep, da Sudene para eles. Uhum. É, e aí vem para a parte de tecnologia, vem para a parte de turismo. Então, desde que você tenha também uma relação muito boa entre público e privado, com governantes que queiram destravar a questão da burocracia, né, melhorar a competitividade da região, aí você vai tendo mais investimentos. Eh, Lá no LEAD, eu presidi um comitê de competitividade, né, e existe a Lei de Liberdade Econômica, vocês já devem ter ouvido falar, e a Lei de Liberdade Econômica tem vários pontos importantes. Um deles é que atividades de baixo risco, como aqui, por exemplo, né, aqui é um negócio onde você grava podcasts para várias pessoas e gera uma receita. O risco aqui é baixo, né? Então, esse é um tipo de atividade que ele não precisa de alvará de funcionamento, Uhum. tá? Então, a Lei de Liberdade Econômica diz que as atividades de baixo risco estão isentas de alvará de funcionamento. Mas é uma lei federal que os estados e municípios precisam adotar. E aí, à frente desse comitê de competitividade, eu fiz um trabalho junto ao governo do estado, junto a 20 municípios daqui, os principais do estado de Pernambuco, ou 20 dos principais, para que eles adotassem essa lei e facilitassem a vida do empreendedor, né? Porque imagina o quanto de burocracia que você tem para poder fazer um investimento no negócio, né? Termina sendo um custo muito elevado. E a gente aqui
Quando você olha os índices, né, de adoção dessa lei, Pernambuco não, o Nordeste fica atrás da região Sudeste, da região Centro-Oeste. Então, com esse trabalho aí, Pernambuco aumentou consideravelmente. Jaboatão foi para 1.300 atividades isentas de alvará, né? Aí, Jaboatão virou a cidade do país com o maior número de atividades isentas de apresentar o alvará de funcionamento. Isso ajuda, né? Então, a ideia é você melhorar esse ambiente de competição, melhorar a educação também, né? E a educação tem que ser tratada desde pequenininho, né? Os programas de creche, há uma disputa aí, né, entre Raquel e João na criação de creches. Pô, quem vai sair ganhando com essa disputa é a população, né? Porque quanto mais creches tivermos, você está trabalhando a criança desde pequenininha, na formação do cérebro dela, que lá na frente vai ser outra geração com um nível de educação muito melhor. Então, essas atitudes, elas são transformadoras, a gente precisa que isso continue sendo multiplicado aqui no nosso estado, na nossa região, para que a gente tire esse atraso, né, com relação ao que acontece no Sudeste, com relação ao que acontece no Sul. Os índices de pobreza, de analfabetismo são ainda muito mais altos aqui do que naquelas regiões. Então, precisa sim ter apoio, investimento para que isso diminua. Muito bom, perfeito, perfeito. Écio, para a gente fechar agora de forma pessoal, o que você, com toda essa sua história, essa sua trajetória, com essa sua visão, busca deixar de legado? Veja, eu não penso muito nessa questão de legado, porque eu ainda estou, a meu ver, eu ainda estou jovem, eu ainda tenho muito o que Sim, com certeza. contribuir. Faço meus exercícios físicos, minha dieta, para poder ainda viver, quem sabe, mais 50 anos. Sim, Então, na verdade, a gente tenta construir algo, como eu mencionei, por exemplo, esse caso da competitividade, né? sim, Da Lei de Liberdade Econômica. Eu capitaneei isso, tiveram várias outras pessoas envolvidas, mas a gente conseguiu convencer os entes públicos a adotarem uma medida que melhora o ambiente, né, de investimentos, né, de mercado aqui da nossa região. Isso para mim já é um legado sim, com relevante, certeza. né? Não sou político, não quero me eleger nada, nem quero ser ministro, nem secretário, né? Eu prefiro estar influenciando positivamente o secretário, o ministro, o político, seja de direita, esquerda, em cima, embaixo, centro, o que seja, Sim, para que ele veja saídas, né, Uhum. boas, importantes para um desenvolvimento econômico sustentável, né, da nossa região e do nosso país também, tá? Então, muitas vezes quem me segue vê, por exemplo, eu criticando muito, né, quando você tem, por exemplo, um déficit fiscal recorrente que aumenta a relação dívida-PIB. Por quê? Porque é aquela coisa, você está gastando munição no presente com despesas que são chamadas despesas correntes, né? Ou seja, não é investimento, Uhum. aumentando o endividamento do país, que lá na frente vai ter que ser pago, né? E quem que vai pagar? São meus filhos, seus filhos, que vão pagar essa conta lá na frente, né? Eu não sim, quero deixar esse legado para eles. Então, eu digo, olha, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que saber gastar bem aquilo que o empresário, o consumidor, a família está pagando de impostos, que não é uma carga tributária baixa, é uma carga tributária muito alta, mas que a gente vê, se você perguntar a todos, a sensação você tem um retorno, tem um benefício desses impostos que são pagos, né? Praticamente você não tem essa sensação de segurança, de saúde, de educação pública, né? Para o tamanho do imposto que a gente paga, né? Eu vou precisar até estender um pouquinho esse programa, porque preciso fazer um gancho aqui. Duas coisas que você falou para mim que já se transforma na pergunta. Quem vai pagar a conta desse imposto todo? E aí a minha pergunta seria, essa reforma tributária que vai chegar,
Veja, não precisa fazer sua análise completa, porque eu sei que não é algo simples, Sim. mas ela está mais para ser realmente uma solução e transformar a competitividade que a gente tanto espera que fosse algo mais justo, ou ela é mais uma reorganização de impostos e fizeram meio que a toque de caixa para poder dizer que estava fazendo e saiu? Veja, a primeira parte, né? Quem vai pagar a conta, no final das contas, são os pagadores de impostos, né? Então, quem consome, quem trabalha, quem produz, Todo mundo está vai pagar mais, pagando na imposto. verdade, né? Pois é, né? Então, e aí tanto os mais velhos como os mais novos vão pagar essa conta. A irresponsabilidade fiscal, ela tem um preço, né? Eh, e aí combater essa irresponsabilidade, é fazer com que você volte a ter meta, que você volte a ter um teto, né? E que você siga isso, né? Para que aí você tenha um desenvolvimento mais sustentável da economia, né? Com relação à questão da reforma tributária, veja, eu fui um defensor dela lá no início, ainda defendo ela, tá? Porque o que a gente tem hoje também é um sistema muito complicado, muito caro, muito burocrático. O contencioso, né, de questões tributárias é enorme, que as empresas precisam fazer também. O quanto elas gastam com advogados, contadores, e muitas vezes elas acham que estão fazendo certo, e aí vem uma lei, vem uma fiscalização e diz: ó, tudo que você fez nos últimos 15 anos está errado. E vem aqui a multa para você pagar. Olha só como são as coisas, né? Então, a instituição do IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Adicionado, ele aqui tem duas vertentes, né? Uhum. Que poderia ser um só também, não precisava ser dois. Ele vem com esse intuito de simplificar. A gente vê até exemplos clássicos, né? Por exemplo, o chocolate deixa de ser chamado de chocolate. Aliás, o sorvete, um recente, né? Aqueles sorvetes de casquinha que você tem nos quiosques em Não é mais shopping, sorvete. não é mais sorvete. Sobremesa, né? Eles chamam de outro nome porque a tributação do sorvete é maior do que o outro. Isso vai acabar, Uhum. porque você só vai cobrar em cima do valor adicionado. Você compra os insumos, vende por um determinado valor, abate o custo do insumo do valor e paga o imposto sobre isso. Essa é uma simplificação importante. Só que aí é onde começa o Brasil a inventar coisa, né? Os jabutis, né? Os É. jabuticabas que botam aí na história. Começa a ter 500 mil exceções. Uhum. Então, assim, você tem uma receita que precisa ser gerada. Aí você tira um determinado item de ser cobrado. Aquela receita ela foi prejudicada. Para poder ela ser reposta, você Compensa. aumenta a carga. Uhum. Tira esse outro item, aumenta. Compensa. Tira a Zona Franca de Manaus, aumenta. Entendeu? Então, esse é o problema. Se você tivesse um IVA para todo mundo igual, o IVA ia ser bem mais baixo. Não Uhum. ia ser os 27% que estão falando, que vai ser o maior Ainda, IVA né? do mundo. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Então, assim, essa é uma grande crítica. Sim. Há setores que saíram bem prejudicados. A indústria, ela paga mais hoje, ela vai pagar menos. O setor de serviços paga menos hoje, vai pagar mais. Vai ter essa equalização, né? E aí tem exceções. Aí tem o imposto seletivo, né? Que, por exemplo, açúcar, poluição, são males que vão entrar nesse imposto seletivo. Aí a Zona Franca de Manaus vai se beneficiar por conta da região e do imposto seletivo. A região Nordeste, os políticos daqui bobearam e não fizeram o lobby Uhum. necessário para que a região Nordeste tivesse também um diferencial. A região Nordeste ficou no mesmo patamar que a região Sudeste Uhum. e Zona Franca com um diferencial de pagar menos impostos. Então, o que é que vai acontecer? Muitas indústrias aqui da região Nordeste vão ou retornar para a origem da região Sudeste ou vão se deslocar para a Zona Franca de Manaus. O que é que eu tenho dito muito é que quanto mais agregação de valor tiver, esse deslocamento vai acontecer. Agora, quanto menos agregação tiver,
e for muito próximo de commodity, que aí tem um custo de frete muito elevado, aí permanece aqui na região Nordeste. Aí é onde vem o desafio: como fazer para que essas indústrias de alto valor agregado que estejam na região Nordeste não voltem para sua origem ou sigam para a Zona Franca de Manaus? Existe um fundo de desenvolvimento regional, né, que foi criado com a reforma, onde Pernambuco está entre. Aí tem uns estudos que falam ou é o terceiro ou o quinto maior recipiente, né, que vai receber, que vai ficar inicialmente em torno de 3 bilhões de reais por ano, né? Só que aí, por exemplo, os incentivos que são dados aqui do Prodep falam que dá em torno de 10 bilhões. Então veja que já é um terço do que é dado de incentivo fiscal. Uhum. E esses 3 bilhões, eles vão ter que ser alocados em investimento em infraestrutura, tem umas regrinhas lá, e até mesmo uma transferência direta para a indústria. Dizer assim, ó, indústria XYZ, você gera muito emprego, você gera muita renda, você é muito importante para a gente, então a gente vai te dar essa transferência para que você permaneça aqui na região. Então veja como a coisa vai ser polêmica, e aí eu participo de um grupo de trabalho representando o LEAD na FIEP, com outras instituições também, onde a gente está discutindo isso, levando para o governo do estado propostas, inclusive de lei, para que esse recurso não sirva como complemento de orçamento. Sim. Porque vai ter governante que vai dizer: ah, peraí, minha operação tapa-buraco que eu tinha, né, com recurso próprio, agora eu vou pegar esse dinheiro do fundo e vou colocar ali. Né? Uhum. Não, não é para isso. É para você abrir uma nova duplicação de uma rodovia que vai levar desenvolvimento econômico lá para o interior do estado. Né? É para você investir na capacitação dessa mão de obra para ir para o Porto Digital. É para você construir as bases necessárias para que uma indústria que a gente está querendo captar venha para aqui. É nesse sentido que deve ser usado. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. E a nível empresarial, muitas empresas precisam entender se elas vão continuar no Simples, porque vai continuar o Simples, né? Veja, essa é outra coisa. Criou o IVA, mas o Simples vai continuar. Então, você vai continuar no Simples, tem que fazer a conta, se vale a pena ou não. Uhum. Vai migrar para o IVA, tudo que você compra, você vai ter que pedir nota fiscal para poder abater do imposto que você paga. Então, aquele cara me vende tal item e sem nota sai mais barato. Não vai ter mais isso. Vai ter que pedir a nota dele para poder abater do seu imposto a pagar. Né? Então, as empresas também precisam entender qual vai ser a melhor configuração tributária para se manter competitivo. Né? Muito bom. E agora, finalizando, na sua opinião, assim, na sua visão, nos próximos 10 anos, aqui no Brasil, qual a oportunidade econômica que as pessoas ainda não estão enxergando? Pô, Vinícius, aí tu me quebra, né? Cara, é difícil, né, você pensar nisso. Veja, diante de toda a conversa que a gente teve, você tem um horizonte aí relevante para diversos setores, Sim. né? Essa parte de aproveitamento das fontes renováveis de energia. Eu estava visitando essa semana, por exemplo, a implantação do primeiro data center de grande porte daqui de Pernambuco. Né? O pessoal da Telecom, Rui, veja que interessante. Rui estudou comigo na graduação, eu mencionei Bruno Schwamba, Rui Sim. também estudou comigo. E olha só como é interessante, né? O Rui era aquele cara que sentava lá atrás, jogava mais dominó do que prestava atenção em sala de aula, faltava, tal. E hoje, pô, é um empresário de porte, né, que junto com o irmão, com os sócios, criou a ConnectWay, criou a Telecom, tem uma rede de fibra ótica gigante aqui no Nordeste, e a empresa deles recentemente foi comprada por um grande player de data centers que é braço do BTG. Né? Então, ele estava me mostrando a montagem desse data center e são equipamentos assim de investimento muito elevado que vai possibilitar
uma grande discussão que a gente tem, por exemplo, da vinda finalmente de um cabo submarino de internet para cá. Uhum. Porque hoje São Paulo, Rio, Ceará tem os cabos, né? E a gente aqui não tem. O Ceará tem vários cabos submarinos e a gente não tem. Então, a, a construção de um data center como esse vai possibilitar a vinda disso. Aí o que é que acontece? O data center ele vai utilizar essa questão geográfica, mas também vai usar energia a um custo mais acessível, né? Então, assim, são oportunidades que vão se construindo. Eh, Aí você tem várias empresas de tecnologia que estão aqui, que já estão em negociação para colocar, né, o seu material lá, os seus servidores lá no data center. Então, assim, tem várias áreas que você pode estar pensando e é aquela coisa, você tem uma IA, né, pela frente, que talvez tudo que eu esteja falando aqui não sirva para nada daqui a 6 meses, né? Ou talvez a própria IA não sirva para nada daqui a 6 meses. Sim. A gente vive hoje uma revolução tecnológica Uhum. com períodos muito mais encurtados do que antigamente, né? A gente mesmo, na consultoria, na minha confecção de conteúdo, tem usado o IA cada vez mais e tem facilitado muito a vida. Mas aquela coisa, vai demitir um monte de gente. Não, pelo contrário, todo mundo continua, só que a gente produz muito mais Hum. agora do que produzia antes, graças à IA, né? Sim. Mas tem outras coisas que podem acontecer. Então, 10 anos, ainda falando de Brasil, né, onde Sim. os próximos 6 A gente meses não a sabe gente nem não como é que acaba sabe. esse ano, né? E aí, Exatamente. com tanta Imagina coisa daqui para a 10 acontecer, né? anos. Mas, assim, é manter sempre a mente aberta, Sim. né? É assistir esse conteúdo da gente aqui, procurar sempre se informar, porque o mundo está rodando num ritmo muito mais Sim. rápido do que antes, né? Do que lá atrás. Eu vou até fazer um agradecimento, que a gente teve uma aula hoje aqui, né? A gente Uma teve uma aula, aula, um extraordinário. negócio. E é legal que, assim, a economia é uma coisa que me fascina, por mais que eu não seja um expert da área, porque o que a gente falou sobre ontem não é o que está acontecendo hoje e provavelmente Sim, não é o que vai acontecer amanhã. Todos exatamente. os aspectos ou todos os viéses que a gente conversou aqui, sempre existe uma influência em cima de alguma decisão ou de algum. Cara, a gente Isso. falou do dólar, do petróleo, e depois a gente fala dos impostos que vai impactar o empreendedor. Então, assim, é um eterno, né, um eterno loop de, cara, De de fatos e fato. de. Agora, o que é importante, eu estava até em outro podcast recentemente brincando, dizendo que o economista é conhecido por errar o fu- acertar o passado e errar o futuro, né? E quando perguntam a ele sobre a cotação do dólar no final do ano, ele abaixa a cabeça e chora, porque são muitos fatores que vão Uhum. Sim, influenciar, sim. né? Mas é aquela coisa, a gente olha muito o passado, né? E são ciclos, né? Eles tendem a se repetir, né? Então você vê, por exemplo, a questão fiscal que eu estava comentando. Isso aconteceu num passado não tão distante. E a gente viu o problema que foi gerado depois. Uhum. Então, vai se repetir o mesmo erro? Né? Por que não se corrige? Ou por que não usa de uma melhor forma? Então, a gente termina aprendendo muito com o que aconteceu para tentar ajudar a direcionar melhor o futuro, o encaminhamento. A questão empresarial que eu estava mencionando, né? Assim, eu não inventei do nada a construção de um plano de negócios, a gestão econômico-financeira. Isso tem uma teoria lá por trás, de pessoas que estudaram, que vivenciaram isso e que montaram técnicas que você termina ajustando para que no futuro você erre menos, Sim. né? Mas há, claro, várias circunstâncias de mercado que podem fazer com que tudo que você planejou não dê certo. Mas a chance de errar diminui bastante quando você se planeja, né? Professor, muito obrigado Muito pela obrigado. aula, pela Sim. conversa, Eu pelo. que agradeço. E se deixasse, eu passava aqui 10 horas falando sobre. Porque, assim, eu amo, eu adoro o que eu faço e gosto muito de discutir, né? Até quando há contraposição também. Essas são as minhas ideias, mas é baseado muito na minha vivência, na minha formação. E a ideia, como eu disse, é sempre trazer uma oportunidade para que as pessoas abram a cabeça e vejam, né, que há vários pontos aí que precisam ser analisados. Então,
Foi um prazer estar participando aqui com vocês. Prazer todo nosso. Mas você só tá indo embora porque tem outro compromisso. Senão Verdade. mas fica o convite para uma próxima. Né? Exato. Vamos sim. Obrigado. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.